Boa tarde, galera. Belezinha? Professor Dudu aqui com vocês, no Tudo Mastigado, e hoje a gente vai conversar sobre literatura, galera. Hoje nós conversaremos sobre um grande período da história da nossa literatura mundial, da literatura brasileira, nada mais nada menos que o romantismo, galera. A gente vai falar sobre esse período tão impactante, esse período tão cheio de mudanças, beleza? Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse tal romantismo que vai acontecer pra gente entre os séculos XVIII e século XIX, fins do século XVIII e primeira metade do século XIX. Século XIX vai acontecer como reflexo daquilo que nós chamamos de iluminismo, o século das luzes. A valorização da razão, inúmeras valorizações científicas. Esse é o contexto no qual o romantismo vai estar acontecendo pra gente. E muitos reflexos disso afetarão diretamente toda a sociedade, todas as camadas da sociedade. Por quê? Porque é aqui que nós vamos viver coisas como a Revolução Industrial, e uma série de revoluções burguesas, galera. Revoluções burguesas, lembrem-se disso. Burguesas. A burguesia, cada vez mais poderosa, está insatisfeita com sua situação e vai tocar a revolução por toda a Europa. Vão botar fogo nas coisas, vão derrubar a Bastilha, vai decapitar rei, vai tirar rei do poder, vai ser uma loucura. A burguesia vai tocar toda essa revolução e apoiando essa grande burguesia, temos a pequena burguesia, nós temos os trabalhadores, o povo, que acha que as coisas irão mudar, que as coisas irão melhorar, mas bem sabemos que não aconteceu, pois foi uma revolução burguesa. As coisas só se tornaram melhores para a grande burguesia, o resto continuou tudo igual. Não houve nenhuma grande alteração no status quo da sociedade. Isso faz com que essa pequena burguesia, isso faz com que o povo, os trabalhadores, que agora sofrem para conseguir empregos, que observam a desigualdade social crescendo cada vez mais rápido, se tornarem extremamente insatisfeitos com a realidade na qual eles estão inseridos. E é justamente por conta dessa realidade na qual eles estão inseridos que a gente vê aquela coisa do romântico, de fuga da realidade. Ele não se adequa a essa realidade fria, essa realidade triste na qual ele está inserido e ele quer fugir disso tudo. Mas não tem como fugir disso tudo, galera. Outra grande característica romântica é esse lado pessimista. Então, não tem como fugir. E a gente vai fugir disso como? Por meio de idealizações, de sonhos, por meio de fantasias. E é a partir daí, a partir desse contexto, o qual a gente vê o nosso romantismo nascer, que a gente vai observar todas essas grandes características que vão acontecendo dentro da estrutura da literatura romântica. Beleza? Primeiro vamos pensar um pouquinho na forma. Vamos pensar nessas características. Nessas características românticas. Em relação à forma, nós observamos que a literatura romântica ela é extremamente livre. A literatura romântica não se apega a formas, não se apega a regras, a motes, nada disso. A literatura romântica é completamente livre. Isso vai se aplicar dentro da nossa forma de criar literatura, de criar poesia, por meio de uma forma livre e por meio
de uma linguagem também livre. Forma e linguagem livres. Nada de contar sílabas poéticas, nada de contar, de prestar atenção em rima, nada de se preocupar com métrica. O grande ideal da literatura romântica é você colocar para fora o seu mundo interior. É você tirar toda a sua dor e botar para o mundo. E essa é uma boa palavra, um bom pronome. A sua dor. A sua dor. O homem romântico fala sobre si mesmo. Ele não se preocupa com a sociedade, ele não se preocupa com o mundo à sua volta. Ele vive dentro da sua cabeça, com seus monstros e suas dores, vivendo as suas paixões. Beleza? Isso vai refletir dentro da forma de se criar literatura como? Trazendo pra gente uma literatura extremamente subjetiva. Um grande foco do romantismo vai ser esse subjetivismo. Eu vou botar para fora as minhas dores, minhas impressões sobre o mundo, minhas reflexões, minhas, somente minhas e de mais ninguém. Você, leitor, você, ouvinte, você tenta interpretar, você tenta imaginar, tenta entender. A literatura romântica é extremamente subjetiva. Ela não é clara, ela não é direta, ela dá muitas e muitas e muitas voltas. Porque esse homem romântico, ele vai chegar pra gente extremamente entregue ao tédio e à morbidez. Tédio e morbidez, aquilo que chamaremos de mal do século. Aquilo que nós vamos chamar de mal do século. Esse homem romântico, esse jovem extremo, a literatura romântica vai afetar especialmente os jovens do século XVIII, século XIX. E esses jovens que não veem esperança, esses jovens que estão buscando mudanças, estão buscando fugir dessa realidade, eles se entregam ao tédio, eles se entregam à vida boêmia, às drogas, ao álcool, noites e mais noites em prostíbulos. Porque eles querem sentir alguma coisa. Eles estão entregues ao tédio, eles não veem uma esperança, eles não veem luz. Eles estão totalmente pessimistas. A luz que eles imaginam que pode estar ali para todos eles? A morte. Eles veem na morte talvez um novo começo. Porque a morte deixa de ser um ideal de castigo, de punição, de tragédia, e a morte passa a trazer para a gente um ideal de libertação. A morte, não sei o que vem além da morte, passo eu, romântico, a me interessar pelo além-morte, mas mesmo que nada aconteça, ainda será o fim de todo e qualquer sofrimento. Então é justamente esse tédio, essa morbidez, essa tristeza, que faz com que a literatura romântica siga o caminho daquilo que chamamos de escapismo. O escapismo, o desejo de fugir dessa realidade. E isso faz com que o homem romântico vire as costas para a sociedade, vire as costas para a realidade e passe a viver num mundo de sonhos, de desejos, de fantasias, que passe a idealizar. Então o escapismo e idealização vai ser o grande foco da literatura romântica. A gente vai perceber aqui que o homem romântico passa a idealizar tudo que o cerca. Tudo é exagerado, tudo é idealizado, tudo passa a ser um grande sonho, uma grande fantasia, pelo seu desejo de fugir, pelo seu desejo de sair disso aqui. Essa realidade de encontrar, nossa, confundi as palavras, de encontrar o escapismo, de fugir. Então a gente passa a idealizar. A gente passa a idealizar um bocado de coisas. Puxa a chatinha aqui comigo. Tudo passa a ser tremendamente idealizado. Por exemplo, a natureza. A natureza passa a ser idealizada.
Natureza idealizada. O mundo que cerca o homem romântico faz parte do homem romântico. O mundo à sua volta, a natureza à sua volta é um reflexo de sua dor, é um reflexo do seu sentimento. Quando ele está triste, o mundo inteiro fica triste. O mundo passa a ser retratado como um lugar cinza, cores frias, a natureza morta. Mas quando ele está alegre, contente, eufórico, tudo passa a ser colorido, muita luz, cores fortes. Como a gente vê sempre em novelas, em filmes, em seriados. Sempre, tudo. Então isso surgiu aqui, no romantismo, lá no século XVIII, século XIX. Olha que loucura! Então, galera, ele passa a idealizar a natureza à sua volta. E essa natureza é um reflexo de como ele se sente. Além de idealizar a natureza, ele passa a idealizar o passado. O passado idealizado de duas maneiras. O homem romântico passa a valorizar o seu passado, porque no meu tempo era melhor, no meu tempo era diferente. A gente tem essa coisa de sempre valorizar o passado. E o homem romântico valoriza o passado idealizando-o de duas maneiras. Uma, valorizando a infância. Porque a infância é pureza. Quando você era uma criança, não tinha todo esse sofrimento, não tinha toda essa luta, toda essa preocupação. O mundo era uma grande aventura e você vivia várias aventuras todos os dias. Outra maneira de valorizar o passado, trazendo pra gente o ideal do cavaleiro. O cavaleiro, ele simboliza a origem de nossas nações. A origem de toda a Europa vem das batalhas e das lutas dos grandes cavaleiros, que brandindo suas espadas, lutavam por glória, lutavam pelo que é certo. Não tinham toda essa visão materialista que a gente está vendo a burguesia, a grande burguesia trazer pra gente. Eles sim eram homens de grande valor. Então o homem romântico valoriza o passado de duas maneiras. Pelo modo da infância e pelo modo do passado histórico, dos cavaleiros. Idealizações e mais idealizações. Assim como ele idealiza a figura feminina, a mulher idealizada. A mulher passa a ser retratada sempre como um ser intocável, um ser sagrado, um ser de luz, puro, santo, casto, esperando que seu grande amor, que seu herói venha e salve-a. Ó. Então a gente tem uma mulher extremamente idealizada, uma mulher sem qualquer relação verossímil. A mulher é sempre pura, intocada, e isso faz com que o homem que coloca ela no alto de um pedestal sofra, porque ele jamais vai poder conquistar uma mulher dessa. Quem é ele? Tão triste, tão só, tão lixo? Não vai funcionar. Então ele se mantém distante dessa sua deusa e idealiza. E sofre por esse sentimento. Idealizações, idealizações e mais idealizações, assim como a pátria. A pátria é extremamente idealizada. Porque o romântico, ele vai se apresentar como um nacionalista ufanista. Um nacionalista ufanista, ou seja, aquele nacionalista que ama a sua pátria, mas ama uma pátria que só existe na sua cabeça. Uma pátria sem falhas, uma pátria sem guerras, uma pátria sem preconceitos, uma pátria perfeita, uma pátria maravilhosa, uma terra onde tem palmeiras, onde canta o sabiá, lembra disso? Pois é, a gente vai falar bastante sobre esse rapazinho, sobre essa poesia no bloco que segue, beleza? Mas fica aí, calma lá, sem pressa. Então o homem romântico traz uma literatura extremamente idealizada. Por que ele idealiza tanto? Porque ele quer fugir dessa realidade. Essa realidade de tédio, de morbidez, de sofrimento. E ele traz tudo isso pra gente com uma literatura completamente livre. Opa, tá aqui. Com uma literatura completamente livre. Não se apega a formas, não se apega a nada disso.
Tranquilo? Galera, esse aqui é o romantismo como vai surgir lá na Europa. Aqui no Brasil, a gente conversa sobre umas coisas que acontecem, que fazem com que o romantismo aconteça do jeito que acontece aqui no Brasil. Tranquilo? Isso a gente vai conversar melhor sobre, no próximo bloco e sempre lembrando, qualquer dúvida, deixa aí o comentário no vídeo, eu respondo vocês, a gente conversa, bate um papo, beleza? Antes da gente encerrar, logicamente, eu quero mostrar para vocês como isso pode acontecer em algumas questões para vocês, beleza? Vamos lá para o slide, rapidinho. Galera, essa questão está na página 65 do nosso material, do nosso livro 1 de literatura. E lembrando, você sempre pode procurar no nosso material, ele está recheado de conteúdos e de muitas questões para vocês treinarem os conteúdos. Dá uma procuradinha no nosso site, www.tudomastigado.com.br. Dá uma olhadinha no nosso material que eu tenho certeza que você vai se amarrar, beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa que caracteriza o romantismo. Item A. Valorização do eu. O assunto passa a ser manifestado a partir do artista, que traz à tona o seu mundo interior com plena liberdade. Esta liberdade se impõe na forma. Sentimentalismo. Volta aqui. Galera, esse item está perfeito. Perfeito. A literatura romântica traz as impressões de mundo de uma pessoa específica, desse poeta, desse homem romântico que quer botar para fora todos os seus sentimentos. Sentimentalismo puro, sem se preocupar com a forma. Não me importo com regras, com normas, nada disso. A linguagem vai ser livre, nada de contar sílabas, nada de contar versos, se preocupar se está rimando ou não está rimando, nada disso. O foco é botar para fora o seu mundo interior. Beleza? Então, aqui, volta para cá, volta para a questão. Então, galera, é impossível discutir com esse item. Logicamente, é o item A. Valorização do eu, sentimentalismo. Mas vamos dar uma olhadinha nos outros itens, sempre bom para a gente dar aquela revisada, para a gente tirar qualquer dúvida. Literatura multifacetada, valorização da palavra e do ritmo, temática humana e universal. Galera, a literatura romântica não valoriza a palavra, não se preocupa com o ritmo. A temática é o sentimentalismo e o meu sentimentalismo. Eu não discuto verdades, eu não trago discussões sobre verdades universais. Nada disso. Item C, literatura intrinsecamente brasileira, linguagem direta, coloquial, livre das regras gramaticais, imagens diretas, inspiração a partir da burguesia, da civilização industrial, da máquina. Galera, algumas coisas aí até fazem sentido. Mas linguagem direta? Não. Linguagem coloquial? Sim, acontece a linguagem coloquial dentro da literatura romântica, mas não por via de regra. Você quer escrever com linguagem culta, com linguagem coloquial? Você quer colocar regionalismo? Você é livre. Você pode botar o seu sentimentalismo para fora. Livre das regras gramaticais. Não, calma lá. Imagens diretas? Não. Literatura subjetiva, beleza? Inspiração a partir da burguesia, civilização industrial, máquina. O homem romântico quer fugir de tudo isso. O homem romântico vira os olhos para a fantasia, para o mistério, para o selvagem. Não, galera. Literatura que busca inspiração no subconsciente, nas regiões inexploradas da alma. Para isso, usa meios indiretos a fim de suprir ou representar as sensações, funde figura, música e cor. Galera, olha um spoiler aqui. Esse item D, ele resumiu para você o que é o simbolismo. Mas sobre o simbolismo, a gente ainda vai esperar um pouquinho para conversar, não é? Item E, literatura que visa a perfeição da forma, objetividade, equilíbrio, perfeição absoluta da linguagem, prefere temas novos e exóticos. Nossa, temas novos e exóticos, a gente vai ter bastante no romantismo. Mas perfeição da forma, objetividade, jamais. Galera, valorização do eu, sentimentalismo, marca o que é o romantismo pra gente, beleza? Vamos mais uma. Observe as afirmações abaixo. O eu romântico, objetivamente incapaz de resolver os conflitos com a sociedade, lança-se na evasão, no tempo recriando a Idade Média gótica e embuchada, no espaço fugindo para ermas paragens e para o Oriente exótico. Exatamente, galera. O eu romântico, ele quer fugir de toda a realidade
E nisso ele se lança no mistério, na valorização do passado, naquilo que é exótico, naquilo que é diferente. Tranquilo? 2. A natureza romântica é expressiva, ao contrário da natureza árcade, decorativa. Ela significa e revela, prefere-se a noite ao dia, pois sob a luz do real impõe-se o indivíduo, mas é na treva que latejam as forças inconscientes da alma, o sonho, a imaginação. Exatamente. No arcadismo, temos uma literatura que valoriza o campo, mas o campo, ele está lá, não importa. No romantismo, a natureza que nos cerca faz parte daquilo que somos, daquilo que nos sentimos. E o escuro sempre traz o sonho, sempre traz a imaginação, enquanto a luz traz a dor da realidade. 3. No romantismo, fim da epopeia, expressão heróica já em crise no século XII, substituída pelo poema político e pelo romance histórico, livre das peias de organização interna que marcavam a narrativa em verso. Renascem, por outro lado, formas medievais de estrofação e dá-se o máximo relevo aos metros livres, de cadência popular, às redondilhas maiores e menores, que passam a competir com o nobre decassílabo. Então, galera, prestando atenção nesse terceiro item, ele está misturando muitos elementos. A epopeia, ela perde a força, mas ela ainda existe. Ela vai se adaptar à realidade romântica. O homem romântico tem a linguagem livre, mas justamente por valorizar o popular, a gente vai encontrar muito a utilização de redondilhas, versos de 5 ou 7 sílabas poéticas, redondilhas menor e maior, respectivamente, mas não por via de regra. Beleza? Então esse item aí, ele tá trazendo pra gente alguns elementos que se diferem do romantismo, como a gente gosta de entendê-lo, como a gente o percebe. Beleza? Então aqui, sem sombra de dúvidas, item 1, item 2, redondinhos, perfeitos. O item 3 vacilou com a gente não vai dar moral para ele. Beleza? Estão corretas? Apenas a 1 e a 2. Beleza? Olha aqui para mim. Galera, então esse aqui é o romantismo, como ele vai surgir na Europa, seu contexto, suas características marcantes. O que faz o romantismo ser esse tal romantismo. Como eu falei, no Brasil, algumas coisas acabam por interferir, por modificar e adaptar esse tal romantismo. Mas sobre isso, a gente fala no nosso próximo bloco. Beleza? Aquele abraço, já já eu tô aí de volta.